E era dentro do grupo, né? Amém. Efésios capítulo 3, dando então continuidade à nossa sequência de pregações aqui na Carta aos Efésios e sobre a igreja de Éfeso também. É um capítulo curtinho, mas bem interessante, cheio de ensinamentos em relação ao propósito de Deus para a sua igreja e para a nossa vida. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes em pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e mostrar e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Amém. Amém? Então, voltando aqui à nossa carta aos Efésios, à nossa igreja de Éfeso, né? Nós demos uma primeira pregação sobre a fundação da igreja, falamos lá em Atos 19, como é que Paulo começou aquele trabalho. Depois passamos para o capítulo 1 e dissemos que nesse capítulo ele nos apresenta o plano de Deus para a igreja, enquanto um povo com uma vocação celestial, um povo destinado ao céu, não é? Por isso é que a gente diz que quando a pessoa morre, ela vai para onde? Vai para o céu, né? Por quê? Porque a igreja tem uma vocação celestial, né? Já Israel tem uma vocação terrena, né? Jesus disse, os mansos herdarão a terra, né? Por quê? Porque a vocação deles é terrena. A igreja tem uma vocação celestial. E tudo isso foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, né? Então, antes que houvesse mundo, Deus já estava imaginando a sua igreja, já estava concebendo todo esse plano. No capítulo 2, nós vemos Paulo depois começando a aprofundar esses ensinamentos, que ele deu assim uma geral no capítulo 1, no capítulo 2, então ele começa a aprofundar, em particular, a questão do Evangelho, né? Como é que a pessoa se salva. Aí ele divide em duas partes, primeiro fala da questão individual e depois fala da questão corporativa, ou seja, a igreja, como é que a igreja se salva e como é que cada um de nós pode ser salvo, aceitando Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Ele é bem detalhista ali naquele capítulo 2, muito abençoado. E agora chegamos aqui ao capítulo 3, em que Paulo agora tem uma outra, avança um pouco mais, e nesse capítulo 13, ele basicamente se foca em três assuntos. O primeiro deles é nos ensinar
qual a sua missão neste plano de Deus, não é? Qual é a função de Paulo? Por que é que Paulo aparece aqui neste negócio, não é? Nós sabemos que Jesus na Terra, quando ele chegou, ele logo no começo do seu ministério, ele chamou 12 apóstolos, e Paulo não pertencia a esse grupo, não é? Então, para muitos, principalmente hoje talvez não, mas naquele tempo as pessoas questionavam: por que Paulo? De onde é que vem esse cara? Não é? O que é que ele tem a ver com isto? Por que é que Deus não escolheu um dos 12 para fazer esse trabalho aqui, não é? Daí que alguns até lhe chamam o 13º apóstolo, mas na realidade ele não é, porque os apóstolos mesmo são só 12, discípulos de Jesus foram só 12, né? Houve a rebelião de Judas, Matias substituiu Judas, mas continuaram sendo 12. Então Paulo é como se fosse um apêndice, né? Um cara que aparece correndo por fora e Deus chama ele com outro propósito. Ele vem explicar porquê, o que é que aconteceu para que isso aconteça. A segunda lição que ele nos fala é sobre justamente a questão deste plano enquanto mistério, né? O porquê desse mistério, ele vai explicar essa questão. E o terceiro é uma oração final que ele faz em relação aos crentes, a cada um de nós também em particular. Então vamos começar aqui, logo no versículo 1, chama a sua atenção para ele, muito interessante este versículo. Eu vou dar aqui também uma introdução histórica sobre o que é que acontece aqui, para nós compreendermos melhor. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Né? Então ele está dizendo que qual era a condição dele? Ele estava preso, né? Estava numa cadeia, né? Tinha sido preso. E ele diz nesse versículo logo que é por esta causa, por causa disto. É claro que o texto é uma continuação, né? Nós só lemos do capítulo 3 hoje, nós não lemos do capítulo 2. Talvez você já nem lembre o que é que falava no capítulo 2 e por que é que ele diz por esta causa. Ou seja, ele está falando de alguma coisa que ele falou antes, né? Ele vinha falando de algum assunto e depois na continuidade ele diz por causa disto, né? Ou por esta causa, é a mesma coisa, né? Por causa disto eu estou preso, né? E por causa disto o quê? Do que ele estava falando que levou ele à prisão? Por causa dos gentios. Porque ele pregava... Por que é que Paulo estava preso? Porque ele pregava o Evangelho aos gentios. Né? E ele fala sobre isso justamente aqui no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16. Ele fala disso, né? É por isso que ele faz referência ao que ele falou antes. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, vós gentios, né? Vós que não erais povo judeu, que estáveis longe, já pelo seu sangue chegastes perto, né? Nós dissemos, só relembrando, que do versículo 1 ao versículo 10, nós temos a salvação enquanto na perspectiva pessoal, individual. E do versículo 11 até o versículo 22 é a salvação na perspectiva coletiva, enquanto igreja, né? Então ele agora está aqui a falar de um grupo, não está a falar da pessoa individualmente, mas do grupo. Quando ele diz vós, está a falar dos gentios. Quem são os gentios? Tudo que não é judeu, né? Então o americano é gentio, o brasileiro é gentio, o português é gentio, o espanhol é gentio, argentino não sei, né? Porque a gente não gosta dos argentinos, então a gente não sabe o que é que acontece com os argentinos, mas deve ser gentio também, pronto. Amém? Só uma brincadeirinha. Também deve ser gentio, pronto. Então, quem é que é gentio? Tudo que não é judeu, não é? É porque na Bíblia, parece que a Bíblia faz uma separação assim, né? Tem os judeus e os não judeus. E esses não judeus são chamados de gentios, né? Então ele está a falar desse grupo, esse grande grupo, que é a humanidade inteira, exceto os judeus. Diz, vós estavais longe, mas pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, agora nós estamos juntos. Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, quem é os dois? Gentios e judeus, um novo homem, um novo povo, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos, quem são os ambos? Judeus e gentios, né? Reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades, né? Então, o que é que ele falou antes que justificou a prisão dele? O plano de Deus para os gentios, ou na realidade o plano de Deus para a igreja, de esquecer os privilégios que os judeus tinham, colocar os judeus em igualdade de circunstâncias com os gentios, ou seja, ele não puxou os gentios para cima, puxou foi os judeus para baixo, né?
lançou, como diz Romanos, lançou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Ou seja, todo mundo ficou igualado. Ninguém está com privilégio agora. Antigamente tinha um povo especial, que eram os judeus, e tinha os outros. Hoje não há mais povo especial. Acabou essa história do povo especial. Os judeus foram rebaixados à mesma condição dos gentios e agora Deus está a usar a mesma estratégia para todo mundo. Entende? Judeu e gentio é uma coisa só. Ele quer formar a igreja e essa igreja é esse povo. Isso para os judeus era uma afronta muito grande. Entende? Os judeus sempre se acharam o povo especial. Ainda hoje eles acham. Não é? Eles sempre se acharam o povo de Deus, o povo escolhido. Eles é que são os caras. Entende? E nós não somos ninguém. Somos a ralé. Entende? Eles sempre pensaram dessa forma. Quando o apóstolo Paulo apareceu pregando que Deus agora estava colocando os judeus em igualdade com os gentios e que os gentios estavam tendo uma chance igual à dos judeus, que não havia mais separação, que não havia mais diferença, que estava tudo no mesmo plano e que tinham que aceitar Jesus igual a nós, isso para os judeus foi uma afronta muito grande. E levantaram-se, e por causa disso se levantaram contra ele e conseguiram decretar essa prisão. Amém? Então por isso é que ele diz, por causa disso, por causa da mensagem que ele estava pregando. Né? E essa mensagem ela era insultuosa para os judeus, eles não gostavam daquela palavra e se insurgiam contra Paulo por causa disso. Nós lemos acerca desta prisão lá em Atos capítulo 21 e capítulo 22, que depois eu aconselho a você ler em sua casa. Nesses capítulos nós lemos acerca dessa prisão, todo o processo que conduziu a essa prisão. E Paulo foi preso, por quê? Porque isto foi no final da sua terceira viagem missionária, ele estava voltando para Jerusalém, tinha conseguido coletar umas ofertas generosas da parte dos gentios para ajudar a igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém que estavam passando fome, e ele soube dessas dificuldades que os crentes de Jerusalém estavam passando e conseguiu coletar um dinheiro bom, umas ofertas generosas dos gentios para ajudar a igreja de Jerusalém. E ele estava voltando então para Jerusalém com esse dinheiro para ajudar a igreja, né? E quando ele chegou em Jerusalém, em certo momento ele foi no templo e levou umas pessoas consigo. Só que a lei dos judeus dizia que os gentios não podiam entrar no templo, né? Nós já dissemos isso, que o texto do capítulo 2 fala sobre uma parede de separação, né? Era uma parede física mesmo que existia no templo, que os gentios só podiam ir até aquela parede, né? Era uma limitação. Os judeus não podiam entrar para dentro, os gentios não podiam. Só que o que aconteceu? Paulo chegou lá e ele entrou com os amigos dele para dentro do templo. E então o que aconteceu? Ele foi acusado de estar levando os gentios para dentro do templo, só que não eram gentios. As pessoas que ele levou para dentro do templo eram judeus mesmo e podiam ir segundo a lei. Paulo não estava desobedecendo à lei, ele estava respeitando. Só que a acusação que surgiu contra ele foi que ele estava levando os gentios para dentro do templo, fazendo então um ato proibido na lei judaica, né? E isso criou um grande tumulto na cidade e conseguiram botar a mão nele e prenderam ele, né? E para o prender levaram ao juiz, né? E o juiz resolveu fazer um inquérito para saber o que estava acontecendo. Vocês sabem como é que eram os inquéritos naquele tempo. Primeiro batia e depois perguntava, né? E Paulo apanhou. E nós lemos lá no texto que ele apanhou e não foi pouco. E a certo momento ele conseguiu convencer o juiz a deixá-lo falar ao povo. Então Paulo faz um discurso muito legal, que está em Atos 22, onde ele conta até a sua conversão. É um dos textos em que Paulo conta mais detalhadamente a sua conversão. E ele explica como é que foi, ele ia a caminho de Damasco, tinha ordens da parte dos principais para prender os cristãos, aí Jesus já apareceu, toda aquela história que vocês já conhecem, né? E ele explica todo esse processo todo e vai até o ponto em que ele fala qual é o chamado de Deus para a vida dele. E então ele conta que o chamado de Deus para a vida dele é pregar o Evangelho aos gentios. Quando ele fala a palavra gentios, né, acabou a história. Ele já não conseguiu falar mais, né? Diz o texto lá, você se for ler no capítulo 22, capítulo 22, no versículo 21, ele fala, então, quando ele chega a falar dos gentios, é no versículo 21 do capítulo 22 que ele diz que Deus o mandou a pregar o Evangelho aos gentios. Aí no versículo 22 diz assim, e ouviram-no até aquela palavra. Diz assim, e ouviram-no até aquela palavra. Quer dizer, quando ele pronunciou a palavra gentios, eles já não quiseram ouvir mais nada. Diz o texto então que se insurgiram contra ele para o matar. Eles disseram assim, não convém que este homem viva.
Então ali a ideia era linchá-lo mesmo, era pegar ele, botá-lo no meio do povo, apedrejá-lo, provavelmente ele seria morto ali pela população, né? Só que o que aconteceu, ele estava sob a custódia do juiz já, né? Ele estava preso, e como ele já estava preso, o responsável por ele passava a ser o juiz e os militares que estavam com ele, né? Os soldados. Aí o juiz, quando percebeu que aqueles que o iam matar, deu ordem aos soldados para o tirarem de lá do meio, né? Para o resgatarem, levaram-no para a prisão, ali a prisão acabou sendo um livramento para ele. Porque ali era morrer se eles o deixassem ficar lá no meio do povo. E ele então tirou, o juiz mandou tirar o Paulo do meio daquela multidão, né? Levaram-no para a prisão. Mas o mais interessante é que você acha que a situação melhorou para Paulo. A gente estava falando no início do culto, né? Que a vida do cristão ela é difícil, a gente tem muitas provações, né? Às vezes do nada se levanta uma besteira que vem afligir a nossa vida e trazer problema, né? Pois com Paulo não era diferente, não. Diz assim o versículo 24. Que o juiz deu ordem aos soldados que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Entende? Quer dizer, lá fora o povo estava querendo matá-lo só porque ele falou que estava anunciando o evangelho aos gentios. O que é que o juiz mandou fazer? Mandou que o examinassem com açoites, ou seja, ele foi castigado novamente, porque o juiz queria saber porque é que estavam insurgindo. Em vez de eu perguntar para o povo lá fora, né? Mandou torturar o apóstolo Paulo para que ele confessasse alguma coisa que não tinha nada para confessar, né? Então este é o contexto em que Paulo está. A coisa não estava fácil para o lado dele, né? E é nesse contexto em que Paulo se encontra. Agora uma coisa linda nestas histórias. Nós só temos esta carta porque ele estava preso. Entende? Ou seja, Deus usa todas essas situações sempre para tirar proveito, para tirar vantagem. Deus nunca sai no prejuízo, né? Paulo foi preso, né? Como ele estava preso, ele não tinha oportunidade de visitar as igrejas. Como ele estava preso, ele não tinha oportunidade de viajar pregando o Evangelho. Ele estava confinado, mas ele tinha tempo para fazer alguma coisa. O que é que ele fazia? Ele pregava o Evangelho aos outros presos, pregava o Evangelho aos militares, aos soldados, e no tempo livre ele escrevia. Né? Ele começou a escrever. E foi assim que apareceram as cartas. A maior parte das cartas foram escritas na prisão, porque era quando ele tinha tempo para escrever. Ou seja, Deus usou isso. De outra forma, ele ia andar a vida toda tão ocupado que ele não ia ter tempo para escrever carta nenhuma. Né? Ou se escrevesse, ia escrever poucas. Mas assim Deus arranjou tempo. E não é por acaso que o maior escritor do Novo Testamento é justamente o apóstolo São Paulo. Né? São 13 cartas que estão no Novo Testamento. Mais uma, provavelmente Hebreus também é dele. Né? Ou seja, 14 cartas, ou seja, 2/3 do Novo Testamento foi escrito por ele à custa dessas prisões e de todas essas perseguições que o apóstolo passou. Né? Outra coisa linda que nós encontramos nesse versículo é que ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele, não foi Jesus Cristo que o mandou prender? Foi Jesus que mandou prender Paulo? Não, tinha sido o juiz, né? Ele podia dizer, eu sou prisioneiro de Nero, porque na realidade o imperador é que assumia sempre a responsabilidade, né? Ele podia dizer que era prisioneiro do imperador, ou prisioneiro daquelas pessoas lá que o queriam ter matado, né? Mas é interessante que a perspectiva como nós às vezes olhamos para os problemas. A gente está sofrendo um processo, está passando uma dificuldade, e qual é a nossa iniciativa, como é que a gente se justifica, né? A gente responsabiliza a pessoa que causou o nosso problema, né? Quando eu cheguei aqui eu pedi desculpas e disse quem foi a pessoa que me fez atrasar, não foi? Né? Mas Paulo não via as coisas nessa perspectiva, ele via as coisas na perspectiva de Deus. Ele disse, se Deus, quem está por trás da minha prisão não é Nero, quem está por trás da minha prisão não são os judeus, porque se Deus não tivesse permitido, eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, porque Ele tem um propósito. Entende? Então, o meu carcereiro, na realidade, não são os judeus, nem é o juiz da cidade. O meu carcereiro é Jesus, porque foi Ele que permitiu que eu estivesse aqui. Então, ele olhava pelos olhos da fé e via além da própria realidade. Ele conseguia ter uma perspectiva bem mais esclarecida, né, do que estava acontecendo na vida dele. E por isso ele diz que não é prisioneiro dos judeus, não era prisioneiro do juiz, ele era prisioneiro de Jesus, né? Porque na realidade, sem a autorização de Jesus Cristo, nada acontecia na vida dele. Sem a autorização de Jesus Cristo, nada acontece na minha vida e nem nada acontece na sua vida. Amém? É porque Ele permite que a gente passe uns processos às vezes difíceis. Mas se Ele não permitir,
E eu lhe garanto, tem muito processo para acontecer na sua vida que não vai acontecer porque Jesus simplesmente não permite. Entende? Porque a gente não fica nem sabendo. Como a gente não fica nem sabendo, a gente não dá glória a Deus. Né? Se ele um dia nos mostrasse o mapa todinho, né? O esquema completo, a gente ia ver quantos livramentos ele mandou retirar. Não, isso aqui não pode, tira, não quero isso da vida dele, tira. Né? Aí um por outro, disse, pronto, isso aqui eu deixo que aconteça. Aí quando acontece, ai meu Deus, sou desgraçado, como é que isso acontece na minha vida? Sou o mais infeliz desse mundo. Né? Onde é que está Deus? Né? Porque permite que aconteça comigo. E Deus estava livrando de todos os outros que ele disse que não podia acontecer na nossa vida, né? É por isso que Paulo tem essa visão, essa perspectiva bem espiritual, bem elaborada, bem avançada, né? Ele tem esta visão. Então ele diz, se isto está acontecendo, foi Jesus que permitiu. Se Jesus não tivesse permitido, não tinha juiz, não tinha Nero, não tinha ninguém que me pusesse nessa prisão, né? E na realidade a gente depois acaba entendendo até o porquê, né? De vez em quando... É porque a gente às vezes fala, né? Às vezes a gente precisa parar. Né? Tem gente que é assim, ligado na corrente, né? E precisa parar. Né? Mas não tem como parar. Você diz, não, você precisa parar, você precisa desacelerar, você precisa ter calma na sua vida, você precisa se organizar. Né? A gente vai falando assim para a pessoa, mas a pessoa não para. Né? Aí Deus quer que faz? Manda assim uma enfermidadezinha, manda um problema familiar, manda um conflito aqui, manda uma coisa acolá, né? Aí você para. Né? Aquela pessoa que não tinha tempo para parar, que não tinha tempo para mais nada, mas arranjou tempo bem rapidinho, né? E é assim que Deus faz na nossa vida. E eu acho que aqui com Paulo foi a mesma coisa. Paulo não tinha tempo para nada, porque ele tinha que pregar, ele tinha que viajar, ele tinha que visitar as igrejas, e ele tinha muita coisa para fazer, então ele não tinha tempo, né? E Deus disse, vou arranjar um tempo para tu escrever as cartas, que é para a gente fazer o Novo Testamento, senão esse negócio não vai terminar nunca, né? E Paulo rapidinho arranjou tempo para escrever as suas cartas, e deixar estas bênçãos para a nossa vida. Então essa é a perspectiva. Em terceiro lugar, quero compartilhar convosco alguns pensamentos sobre o ministério de Paulo, desta dispensação, né? Paulo como ministro da dispensação do mistério. O que nós precisamos compreender é que Paulo foi a pessoa que Deus escolheu. É uma escolha muito particular e pessoal. Chamados como estes são únicos e muito raros na história da humanidade e na história da Bíblia. Você só vai encontrar provavelmente uma outra pessoa que tem um chamado paralelo ao de Paulo, que foi Moisés. Entende? Depois de Moisés, você ver a importância que tem o chamado de Paulo para a igreja. Ele é comparável, muitos teólogos comparam a importância, a relevância desse chamado só ao de Moisés, né? Moisés é o cara de Israel, né? É o cara que Deus usou para fazer quase tudo em relação a Israel. A própria lei foi escrita por ele é que organizou a nação, e ele fez praticamente tudo em relação a Israel. Então, o paralelo de Moisés para Israel é Paulo para a igreja. Isso só para você ter uma noção da importância dele. E por quê? Porque Deus escolheu ele para trazer à luz. Não sei como é que as vossas Bíblias falam lá no versículo 9. A minha diz assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Como é que tem a sua Bíblia, irmã França, por favor? Manifestar-se qual seja a dispensação do mistério. Está igual a mim. Tem alguma diferente? Essa aí está diferente? Não. Pronto. Eu pesquisei algumas versões e tem versões que dizem assim, trazer à luz. Trazer à luz, em vez de demonstrar, diz trazer à luz a todos qual seja a dispensação do mistério. Né? Que é bem mais esclarecedor. Na realidade, essa expressão trazer à luz é a tradução mais literal em relação à palavra que é usada no original, que tem exatamente esse significado. É algo que está escondido, que está oculto, e o que está oculto, que está guardado dentro de uma caixa, o que é que acontece? Ele não recebe luz, né? Mas na hora que você quer mostrar, você destampa a caixa, você tira o objeto e o traz à luz, né? Para que ele seja visível e todo mundo consiga enxergar aquela peça. É essa a ideia dessa palavra aqui. Então, Paulo foi escolhido para trazer à luz algo que estava escondido, que estava guardado, que estava oculto, que ninguém tinha acesso, que ninguém tinha conhecimento em relação a esse assunto. Estava escondido no próprio Deus. Nunca tinha sido antes revelado. Isto é muito importante a gente entender isso. Todo o plano de Deus para a igreja, por que o texto diz que é um mistério? Porque ele nunca tinha sido revelado. Você não encontra nada no Antigo Testamento, uma vírgula que seja
relacionado a este assunto da igreja. Eu sei que tem muita gente aí, principalmente da linha aliancista e renovada, que vê a igreja lá no Antigo Testamento e vê Israel aqui no Novo e fazem essa bagunça toda, entende? E dizem que não, que lá no Antigo Testamento já falava da igreja, porque quando Deus falou com Abraão, Deus disse que nele seriam benditas todas as nações da terra, então todas as nações da terra eram os gentios, então lá estava a igreja. Só que isso é uma visão completamente deturpada. E como é que nós sabemos que é deturpada? Porque Paulo diz que é mistério. Se é mistério, quer dizer que não tinha sido revelada antes. Foi revelada pela primeira vez a Paulo. Entende? De Paulo para trás, ninguém sabia disso. Por quê? Porque era mistério. Estava oculto. A palavra mistério na Bíblia não significa uma coisa que ninguém sabe. Mistério na língua portuguesa quer dizer isso, né? Uma coisa assim oculta, né? Que ninguém sabe bem o que é. Não, na Bíblia a palavra mistério significa algo que foi oculto, mas que entretanto foi revelado. Entende? Entende o significado? Na realidade a gente não saberia nem que existia se não tivesse sido revelado. Então o que é um mistério na Bíblia? Algo que esteve oculto durante um tempo, mas chegou a um ponto que foi revelado. O sentido de mistério na Bíblia é esse. Que é esse o sentido aqui. Então até certo momento foi mistério. Ninguém sabia nada, uma vírgula, uma partícula disso aqui. Que Deus um dia iria levantar um povo chamado igreja. E que esse povo ia ser judeus e gentios juntos, em igualdade de circunstâncias. Todo mundo tinha que aceitar Jesus do mesmo jeito. E que o destino desse povo é o céu. Ninguém sabia disso. Não havia uma vírgula revelada sobre esse assunto. E o que o Senhor falou a Abraão foi justamente que que os gentios iriam ser abençoados, mas através de Israel. Entende? Através da exaltação de Israel, que é isso que Paulo fala aos romanos também. Israel, enquanto povo exaltado, ser uma bênção. Nós estamos estudando o Apocalipse e lá trata disso, né? Israel, enquanto povo exaltado, ser uma bênção para todas as nações da terra. A orla do vestido de um judeu se agarrarão 10 gentios e pedirão: leva-nos à casa do Senhor. Entende? Ou seja, o povo Israel aceitando Jesus como seu Messias, sendo um povo exaltado e honrado por Deus e usado por Deus para evangelizar o mundo inteiro. Esse é o plano lá de Abraão. Só que não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós não estamos falando de Israel exaltado, estamos falando de Israel humilhado. Entende? Israel colocado na mesma situação dos outros, perdendo as honras, perdendo os privilégios. Não era disso que estava falando o Antigo Testamento. Entende? E é isso que os aliancistas não conseguem entender. Então o que o nosso texto fala aqui realmente é desse mistério. Este tempo ninguém sabia. Veio-se a saber pela primeira vez quando Deus revelou ao apóstolo Paulo. Nenhum dos 12 sabia. Jesus nunca falou sobre isso. Quem anunciou a Paulo foi Jesus. Né? A Bíblia diz que quem falava com o apóstolo Paulo era Jesus. Jesus glorificado. Jesus já tinha ascendido ao céu e da glória, e ele falava com o apóstolo Paulo. E foi ele que lhe revelou por várias revelações, não foi tudo de uma vez só, foi aos poucos, né? Até porque não era fácil Paulo conseguir entender tudo de uma vez, então de pouco e gradualmente Jesus foi lhe revelando, e então Paulo ficou sabendo e começou a anunciar este plano maravilhoso, né? Então Paulo é o cara desse plano. É o homem que Deus escolheu para fazer essa missão. Veja aí na sua Bíblia, versículo 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom, pela dádiva da graça de Deus. Porque Paulo merecia ser ministro do Evangelho? Não, ele era perseguidor da igreja, né? Então ele não merecia nada, né? Ninguém merece nada, mas ele menos ainda, né? Porque ele era perseguidor. E por isso é que ele foi uma dádiva de Deus, uma dádiva da graça de Deus para com ele. E diz depois, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então, Deus escolheu este homem para fazer dele ministro. Depois no versículo seguinte, versículo 8, ele reforça esta ideia. E diz, a mim o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Né? Então, cá temos a essência deste chamado. Paulo, ele é o homem que Deus escolhe para trazer à luz uma revelação de um mistério que nunca ninguém sabia. Qual era essa revelação? Que Deus ia criar a igreja. Essa revelação éramos nós. Né? Essa revelação é que um dia, no bairro das Pedrinhas, ia estar uma igreja chamada Comunidade Bíblica Florescer, né? Tentando dar os primeiros passos para se tornar um ministério relevante. Né? Era isso que Deus estava mostrando para o apóstolo Paulo, todo esse plano maravilhoso que Deus ia fazer com a sua igreja.
Paulo chama este tempo ele usa duas expressões muito enfáticas e que nós usamos também muito na nossa igreja para falar dessa época. No versículo 2 ele chama da dispensação da graça de Deus, ou seja, o tempo da graça. O tempo anterior ele era caracterizado pela lei, por isso ela é chamada dispensação da lei, e ela foi seguida pela dispensação da graça, né? E no versículo 9 ele usa uma outra expressão que muitos preferem até usar, os teólogos preferem até usar em relação a esse nosso tempo, chamado da dispensação do mistério. Justamente por quê? Porque é o tempo em que esse tal mistério foi revelado e começou a ser posto em prática. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E este mistério agora revelado, ele esteve oculto. Ninguém sabia nada acerca desse plano. Deus para a igreja. Há outros textos do Antigo Testamento, no Novo Testamento que reforçam esta ideia. Isto não é o único versículo da Bíblia que fala sobre isso, né? Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 26, eu vou ler só para você, para confirmar isso que nós estamos aqui falando. Fala assim: o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 16, versículo 25 diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmar pelo meu evangelho. É interessante que Paulo usa essa expressão várias vezes nas cartas dele. O meu evangelho. Por que ele diz que é o dele? Né? Porque é o evangelho que Jesus revelou a ele e que ele estava pregando. Entende? E por isso ele chama o meu evangelho. Segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com as revelações do mistério oculto nos tempos passados. Ele volta a falar deste tempo como mistério. E depois também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, traz talvez a primeira vez que ele falou sobre isso. Diz assim: falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, ou antes de todos os tempos, para a nossa glória. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do mistério. Mas é um mistério revelado, já não há mais mistério, né? Nós estamos estudando na sexta-feira o livro do Apocalipse e tem lá um livro, né? Em certo momento, lá no capítulo 5, aparece um livro. E esse livro tinha um problema, estava fechado, estava selado, né? E ele tinha quantos selos? Alguém lembra aí? 7. Quase. 7 selos, né? Então não se abriu o último selo agora, no capítulo 8. Tinha 7 selos. Antes de abrir os selos, ele era um livro misterioso. Por quê? Porque o livro estava fechado e selado. Alguém sabia o que estava escrito lá dentro? Ninguém sabia, porque era mistério, né? Mas depois os livros, à medida que os capítulos vão avançando, né, até chegar ao capítulo 8, os selos vão sendo abertos, né, vão sendo desatados. Cada selo que se desata, abre uma parte do livro. E vai se desatando outro selo e abre mais uma parte, até que se desata o 7º selo. E todo o livro fica aberto. Continua sendo mistério? Não, foi revelado, né? É essa a ideia justamente que a gente tem aqui, né? Então, este é o plano de Deus, o plano que Deus tem para a nossa vida. Nós às vezes temos dificuldade em lidar com este conceito do mistério. Por quê? Porque para nós não é mais mistério, né? É revelado. É a igreja, é o plano para a igreja, que a gente conhece bem, que a gente convive, que a gente vive, né? É a nossa vida espiritual. Então para nós é uma coisa normal, né? E a gente esquece que houve um tempo lá atrás que não era assim, era mistério, ninguém sabia sobre isso, né? Isso foi justamente até Deus revelar para Paulo. Qual é a essência desse mistério? Nós encontramos isso no versículo 6 aí, está aí na sua Bíblia. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, aquilo que ele já vinha falando no capítulo anterior. Não há mais judeu nem gentio, somos todos iguais, estamos todos em igualdade de circunstância de Deus através destes dois povos, né, que é criar a sua igreja, né? E essa é a obra que Deus tem para mim e para você aqui na terra, né? Por isso, se você um dia conhecer um judeu, que se diz ser judeu, você pode pregar o Evangelho para ele. Por quê? Porque o plano de Deus também é para o judeu. O plano do judeu não foi excluído, né? Não é que Deus disse, não, esse plano agora é só para os gentios e os judeus não querem mais saber deles, que eu estou zangado, né? Porque eles rejeitaram o Messias. Não, Deus continua sendo misericordioso para com os judeus e dando-nos a mesma chance, né? Agora, sem privilégio, mas tem a oportunidade de aceitar Jesus do mesmo jeito. Por isso a gente pode pregar o Evangelho para um judeu,
Porque ele está ao alcance da graça de Deus. E graças a Deus muitos judeus têm aceitado Jesus. Né? Então essa é a essência do Evangelho. Em quarto lugar, o propósito do ministério de Paulo. E o nosso propósito também. Né? Paulo, em certo momento, numa outra carta, ele diz que ele é o protótipo do cristão. Né? Há um versículo que ele diz assim: eu, o primeiro de todos os santos. A palavra ali primeiro é a palavra protos, de onde vem a nossa palavra portuguesa protótipo. O que é um protótipo? É aquela primeira peça que se faz antes de criar o objeto, né? Então, quer-se criar um microfone, então faz um protótipo do microfone, né? Depois, se esse protótipo for aprovado e for corrigido e for tudo direitinho, então faça as réplicas dele, né? Mas tem aquela primeira peça. Então Paulo ele diz: eu sou a primeira peça. Sou o protótipo, né? E nós somos as réplicas dele. Nós estamos replicando todo o plano que Deus concebeu para a vida daquele homem, né? Nós estamos replicando. Então este plano não é exclusivo de Paulo, ele é nosso também, né? E qual era o plano de Deus para a vida desse homem? Primeiro, revelar as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui a coisa já se complica para nós, né? Porque se o negócio é incompreensível, como é que você vai falar? Né? Primeiro, como é que você vai compreender se ela é incompreensível? E depois, como é que você vai falar uma coisa que é incompreensível? Aí a coisa complica, né? Mas eu vou lhe ajudar aqui bem rapidinho. Está no versículo 8, né? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Estas riquezas, tem outras versões que dizem assim, riquezas insondáveis. Por quê? Porque a ideia, na realidade, é que dá para compreender alguma coisa, mas não dá nunca para a gente compreender tudo em relação a Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus com o Pai, e tem o seu amor, tem a sua obra na cruz do Calvário. Tudo isso é tão além da nossa capacidade que o texto diz que ela é incompreensível. Ou seja, na realidade, o sentido é que não dá para compreender tudo, mas dá para compreender alguma coisa, entende? Então a gente pode estudar, pode investigar, pode meditar e pode falar Deus de Jesus para as pessoas, porque dá para entender alguma coisa. E tem uma outra versão, que é a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, que eu achei legal e passei para aqui. Assim, traduz assim: riquezas de Cristo que o espírito humano nunca poderá compreender em seu inteiro e profundo significado. Entende? Então esse é exatamente o sentido. As riquezas de Cristo que o espírito humano nunca poderá compreender em seu completo significado, mas dá para compreender em parte. Entende? E na parte que nós compreendemos, nós temos a obrigação de realmente de estudar e de falar para as pessoas essas riquezas maravilhosas do nosso Senhor, né? Porque essa era a missão de Paulo, mas é também a minha missão, entende? E ele é o protótipo, eu sou a réplica dele, entende? Nós somos as réplicas de Paulo, entende? Então nós temos essa missão também. Isso aqui não é exclusivo dele, é nosso também. Anunciar as riquezas de Cristo para as pessoas. Segundo, trazer à luz, aquela expressão ali, né? Trazer à luz perante todo o mundo este mistério, ou seja, anunciar às pessoas que existe um plano de Deus chamado igreja, que essa igreja é a que se destina ao céu. Nós às vezes pregamos um evangelho muito simples, e na realidade a gente deve pregar um evangelho muito simples, mas às vezes ele é simples demais também, né? Às vezes as pessoas não entendem porque é que precisam de aceitar Jesus. E elas não entendem porque é que precisam de aceitar Jesus, por uma razão simples, porque nós também não explicamos qual é o plano de Deus para a vida delas, né? Talvez se a gente explicasse que Deus tem um propósito na sua igreja e que essa pessoa faz parte, é uma peça desse propósito, e que esse propósito é formar um povo, e esse povo é destinado ao céu para ser um povo adorador, né, que vai substituir aquele grupo de anjos que se rebelou contra Deus e que criou um vazio no céu, né, e que a igreja tem essa função de ocupar esse espaço que ficou vazio, né? Talvez a pessoa visse um motivo, uma razão para ela ser um cristão, né? Por quê? Porque a igreja tem essa função. Por que a gente vai para o céu? A gente não vai para o céu porque vai para o céu, né? Porque é por causa dos anjinhos, não sei o quê. As pessoas não sabem por que vai para o céu, né? A gente vai para o céu por causa disso. Porque nosso destino é o céu. Paulo escreve aos Filipenses e diz: a nossa pátria é o céu. Ou seja, é como se nós fôssemos imigrantes, né? Nós estamos imigrados no Brasil, mas um dia a gente vai voltar para casa, né? E qual é a nossa casa? A nossa casa é o céu, né? Por quê? Porque todo o plano de Deus para a nossa vida, para toda a eternidade, está todo lá. Então, um dia a gente vai retornar para a nossa casa e vamos exercer essa função, tomar esse lugar
preencher esse vazio que realmente a igreja vai preencher no céu. Então essa é a nossa função, nós precisamos pregar isso às pessoas, a essência, a razão de ser desse mistério. E em terceiro lugar, ele fala de uma coisa aqui muito linda, aqui no versículo 10, que nós também precisamos entender. Porque para que agora, pela igreja, olha qual é a função da igreja, por que Deus está criando a igreja? Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Ou seja, o que é que Deus está tentando fazer? Ele está tentando usar a sua igreja, Ele vai fazer isso por toda a eternidade. Nós somos uma das nossas funções é essa. Enquanto igreja, enquanto cristãos, é sermos um espelho, uma demonstração do que é a multiforme sabedoria de Deus. Né? Você sabe o que quer dizer multiforme? Né? No sentido direto, são múltiplas formas. Né? Multiforme quer dizer múltiplas formas. Né? Se a gente tivesse aqui um tabuleiro de formas geométricas, existem os triângulos, existem os prismas, os paralelepípedos, né? São várias formas. Né? Isto quer dizer, mas a ideia no original até é mais avançada ainda. A ideia no original quer dizer multicolor. Né? Você já viu às vezes no computador a gente vai escolher uma cor. Já aconteceu com você ter que fazer um trabalho no computador e ter que escolher uma cor, né? Aí aparece o True Color. O True Color são as cores verdadeiras, né? E a True Color é assim, é uma mancha que começa no vermelho e termina no azul. E faz uma migração. Mas tem tantas cores ali que na realidade são 16 milhões de cores que estão ali. Né? Que é a quantidade de cores que um computador trabalha. 16 milhões de cores. 16 tons diferentes. Né? E essa graduação é a multicolor. Entende? Isso quer dizer o quê? Que Deus quer usar a sua igreja, isso quer dizer que quer usar a mim e a você, para demonstrar como Ele tem variedade, como é a variedade da sabedoria de Deus. Entende? A gente acha muito 16 milhões de cores, né? Mas com certeza o multicolor de Deus são muito mais que 16 milhões. Entende? Ou seja, Deus não está limitado a nada. Entende? Ele não está limitado a nada. Nós às vezes formatamos Deus e queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Deus é desse jeito. Né? Deus é amarelo. Deus é azul. Né? E Ele está dizendo assim, eu sou todas as cores. Eu sou todas as cores. Eu tenho inúmeras possibilidades. Eu posso fazer. A minha sabedoria, ela não está limitada a nada. Entende? Eu posso me aparecer. Eu acho muito engraçado, tem um filme, lembrei disso agora, tem um filme chamado Santa Aparecida, Nossa Aparecida, O Alto da Compadecida, esse aí. Eu acho um filme bem engraçado, bem hilário, né? Eu não sei se vocês lembram, no final do filme, morre tudo, né? E quando morre tudo, vai para onde? Vai tudo para o céu, né? Aí, antes de entrar no céu, tem um tribunal, né? Aparece o diabo lá, aparece a senhora também, né? Que é aquela atriz conhecida, né? Montenegro, né? Faz esse papel. E aparece Jesus nesse negócio, né? E tem o personagem principal, que é aquele ator muito engraçado, né? Que ele chega lá e ele começa a rir. Assim, a rir, um riso escondido, né? E Jesus se pergunta, o Cristiano, por que tu está rindo? Diz, porque Jesus é negro. Jesus é preto. Né? Por quê? Porque Jesus, aí a pessoa, o ator que interpreta Jesus é realmente uma pessoa de cor, de pele escura, né? E a explicação que Jesus dá para ele é muito legal, porque ele diz assim, eu apareci nessa forma propositalmente, intencionalmente, porque eu sabia que tu ia me rejeitar por causa da cor da pele. Entende? Ou seja, Jesus podia aparecer branco, podia aparecer índio, podia aparecer qualquer cor. Entende? Porque a multissabedoria de Deus é assim. Ele não está limitado a nada. E ele apareceu àquele cidadão de pele escura, não é? Porque ele sabia que isso ia chocar ele. Né? Ele achava que Jesus era branquinho. Né? Na realidade, o judeu nem é branco. Né? As pessoas fazem aquelas imagens de Maria e de Jesus, bem um europeu, um americano bem branquinho, né? Mas não é. O judeu tem pele cor de oliva, né? Um tom escuro, esverdeado, né? O judeu não tem pele branca, né? É uma cor misturada ali. Então,
Isso é só um exemplo que eu me lembrei de expressar para vocês como Deus se pode revelar, né? Então, um detalhe interessante é que é meu chamado e é seu chamado, é chamado da igreja, mostrar para as pessoas que Deus não tem limite, que Deus se pode apresentar de qualquer forma. Ele tem múltiplas formas ou múltiplas cores, que Ele não está limitado a nada. A sabedoria dele é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. E a igreja ela tem essa função. E a Bíblia diz que isso é mostrado até aos principados e potestades nos céus. Ou seja, sabem aqueles seres que a gente fica estudando lá no Apocalipse, que são muito mais do que anjos? Que a gente acha que no céu só tem anjos, mas no céu tem muitos outros seres além de anjos. Deus não está limitado, mais uma vez, Deus não está limitado a nada. Então Ele não está limitado a criar só anjos, para ser celestiais. Então a Bíblia diz que tem lá os animais, tem os anciãos, tem um bocado de gente lá que Deus criou, né? Na sua multiforme sabedoria, porque Ele não está limitado a nada, né? Então, então o texto diz que essas pessoas lá, esses seres celestiais, estão aprendendo pela igreja, estão aprendendo comigo e com você. Você assim, como é que é? Uma igrejinha desse tamanho aqui está ensinando os anjos, é verdade. A gente está ensinando os anjos como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso. Eles não tinham nem noção de como o que Deus é capaz de fazer por seres insignificantes como o ser humano pecador, né? E o que Deus é capaz de fazer por eles. Então eles olham assim, espantados, perplexos, assim, como é que Deus consegue fazer isso? Né? E cada vez ele vai fazendo coisas diferentes, coisas melhores, coisas maiores, e eles cada vez ficam mais impressionados. E então o texto diz que é a igreja que está ensinando eles. Já imaginou os querubins lá no céu aprendendo comigo e com você? Mas é o texto que diz, não sou eu não, porque eu não tinha nem coragem de falar isso, né? Se o texto não dissesse isso aqui. Pois as potestades e os principados dos céus estão aprendendo com a gente, né? Então essa é a função da igreja aqui na terra. A gente já está terminando. Por último, Paulo termina esse capítulo com uma oração. E essa oração, ela vai do versículo 14 até o versículo 21. E nessa oração ele faz 3 pedidos para mim e para você. Essa oração ela faz pela igreja de Éfeso e se estende a todos nós. O primeiro pedido que ele faz está no versículo 16. Para que cada um de nós seja cheio do poder do Espírito no homem interior. Olha o que diz aí o versículo 16. É um versículo muito interessante para os tradicionais, de onde eu venho, né? Em que as pessoas são muito travadas na questão do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo ele orava para que as pessoas vivessem o Espírito Santo, para que o Espírito Santo tivesse liberdade na vida das pessoas, para que o Espírito Santo agisse, falasse, comunicasse, revolucionasse a vida da pessoa, né? Então, a oração dele é para que o Espírito Santo tenha uma presença ativa na minha vida, entende? Para que eu dê liberdade ao Espírito Santo, para que ele haja através da minha vida, para que ele fale através da minha vida, mas também para que ele trabalhe na minha vida, né? Por isso é que a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem e mora conosco, né? E o Espírito de Deus vem coabitar com o nosso espírito, né? E ele diz que o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Tá? Então você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora você pode dar liberdade ou não, né? Você pode deixar ele agir ou você pode restringir a ação dele. Quanto mais eu impuser a minha vontade, menos a vontade dele vai aparecer, né? Quanto mais eu deixar a vontade dele aparecer, menos a minha vontade vai aparecer, né? E qual era a oração de Paulo? Para que eu deixasse a vontade do Espírito Santo aparecer, né? Para que ele se manifeste. Notem que o texto diz que é no homem interior, é no seu interior, no seu íntimo, que essas coisas acontecem, né? Não é no exterior, porque nós muitas vezes queremos o Espírito Santo no exterior, né? No aparato, no reteté, no rebuliço, nós queremos o Espírito Santo aí. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com o exterior, não. Ele está preocupado com o seu interior, né? Porque se o seu interior for renovado e for cheio do Espírito Santo, você vai dar glória a Deus de verdade, você vai dar aleluia de verdade, você vai adorar a Deus de verdade, isso vai se manifestar no exterior, mas é o resultado do interior, né? Porque não serve de nada a gente ter uma aparência de Espírito Santo, como muita gente tem, mas não tem nada do Espírito de Deus dentro dele. Porque quem impõe a sua vontade é o homem e não Deus, né? Então essa era a primeira oração. A segunda oração de Paulo
está no versículo 17, ele diz, para que Cristo habite pela fé cada vez mais nos vossos corações, não é? Ou seja, a presença de Deus na minha vida, ela é crescente. A gente aceita Jesus, o nosso conhecimento e a presença de Deus na nossa vida, ela é muito limitada. Mas à medida que a gente vai amadurecendo na fé, o que ele está dizendo? É que Jesus vai entrando cada vez mais na nossa vida, né? É como se a nossa vida fosse uma casa grande, cheia de departamentos, né? Cheia de divisórios, cheia de quartos, de salas, disto e daquilo, né? E a gente vai liberando aos poucos a nossa casa para Jesus, né? Alguns Jesus só tem um quartinho mesmo, mas é aquele quartinho pequenino, não quero da empregada, que não tem mais empregada, que não tem mais dinheiro para pagar a empregada, deixa Jesus ficar lá. Vamos, Jesus, fica aqui, tá bom? O resto eu tomo de conta da casa, tu não precisa se preocupar. Eu tomo de conta toda a minha vida, tu fica só aí, né? Só que o texto diz que a oração de Paulo era para que Jesus fosse entrando pela casa e tomando conta da casa. Ele disse, Jesus entra, pode tomar posse, é seu, pode entrar, vá ocupando os espaços, né? E às vezes a gente até deixa muita coisa para Jesus na nossa vida, mas tem um cantinho lá que é só nosso, né? Não tem ainda aquele cantinho que a gente reserva para a nossa vontade. Aí de vez em quando a gente vai lá nesse quartinho, né? E faz uma besteira da nossa vontade, né? Então o que é que Paulo está dizendo? Eu oro para que Jesus ocupe toda a casa, para que ele entre cada vez mais, mas ele ocupe toda a casa, né? A gente se renda completamente a Deus e deixe Jesus cada vez mais dominar a nossa casa. E por último, ele ora também para que nós possamos conhecer experimentalmente o amor de Cristo e sermos cheios da plenitude de Deus. Está lá no versículo 19, diz assim, e conhecer o amor de Cristo. A palavra conhecer, no original, existem 3 palavras no grego para falar de conhecimento, né? Duas delas falam de conhecimento técnico ou intelectual, né? E esta que é usada aqui, ela fala de conhecimento prático. É um conhecimento experimental. É um conhecimento que você adquire fazendo a coisa, né? É a mesma coisa, você quer fazer um bolo, você vai na internet e baixa uma receita maravilhosa. Você tem o conhecimento da receita, né? Isso é uma palavra conhecimento. Na língua portuguesa nós só temos uma palavra para tudo, né? Mas no grego não, tem várias palavras para significar cada coisa. Só que na hora que você resolve botar a mão na massa, literalmente, né? Aí você passa para outro nível de conhecimento, né? O conhecimento agora experimental. Agora você vai pegar na receita, você vai executar a receita e você vai conhecer a receita agora fazendo ela, né? E já não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de eu ter que acertar a receita, porque a receita que estava lá na internet não estava correta, né? Tinha uns erros lá, né? E você, na hora que você botar a mão na massa, você diz, não, mas se eu fizer assim vai melhorar, né? Porque você está adquirindo conhecimento, mas é um conhecimento que só se aprende pela prática, entende? Pela experiência. É desse conhecimento que este texto que Paulo está aqui orando, né? É eu conhecer o amor de Cristo experimentando ele. Vivendo eu, deixando Jesus entrar na minha casa, ocupar meus espaços. Ele não vai ser abusivo, ele não vai ser aquele cara que anda na nossa casa e depois não quer sair mais nunca, que está nos alugando, que está nos consumindo, que está nos desgastando. Não vai ser esse hóspede, não. Ele é um hóspede que vai ser amoroso, que vai ajudar a pagar as contas, que vai dividir a carga com você, que vai levar a carga maior, na realidade. Ele não vai dividir a carga, ele vai levar a carga maior. Entende? Você vai levar a carga menor, né? Por isso é que ele diz, vindo a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Porque ele diz, eu levo a sua carga, eu levo o seu jugo, o meu jugo é suave, né? Então é esse conhecimento do amor de Jesus que ele quer ter na nossa vida, né? É um hóspede que fica na nossa casa, mas que nos ajuda mais do que nós até conseguimos nos ajudar. Amém? Então esse é o capítulo 3 que nós temos aqui do apóstolo Paulo, da carta aos Efésios, com esses ensinamentos preciosos, maravilhosos que ele tem para a nossa vida. Que Deus nos ajude realmente a entender a importância do plano de Deus para a igreja. Que Deus nos ajude a entender que nós fazemos parte desse plano. Nós fomos planejados por Deus, como nós dissemos quando falámos do capítulo 1. Nós fomos planejados. Talvez a minha mãe não me tenha planejado, mas Deus me planejou. Entendeu? Nós fomos planejados por Deus, e Deus tem um plano riquíssimo para nós enquanto igreja, mas para nós também individualmente como peças que fazem parte dessa igreja, entende? Então tudo isso que Paulo falava dele se estende a nós, porque nós somos as réplicas dele, né?
E que então é para nós também executarmos isso na nossa comunidade, na nossa família, nos nossos amigos, né? Amém? Pois que Deus me abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês e que Ele faça uma obra cada vez maior na minha vida e na vossa vida, para que nós cresçamos como cristãos, nos enriqueçamos como filhos de Deus e também como seus servos e seus ministros para a glória do nome do nosso Deus. Amém?